1º de fevereiro de 1974. Foi das piores tragédias ocorridas na cidade de São Paulo. Envolvido pelas chamas, resultando num espetáculo dantesco de proporções inusitadas. Por mais de 4 horas. Foram 345 feridos e 189 mortos. Numa tragédia que parou o Brasil. Mas por trás dessa tragédia, há um enigma. Na manhã de 1º de fevereiro de 1974, o centro de São Paulo testemunhou uma tragédia histórica. Um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar do edifício Joelma iniciou um incêndio devastador. Em menos de 20 minutos, as chamas incontroláveis consumiram 18 dos 25 andares do prédio, transformando-o em um inferno de fogo e fumaça. Sem saídas de emergência adequadas ou alarmes de incêndio, centenas de pessoas ficaram encurraladas. Algumas conseguiram descer pelas escadas até os primeiros andares, mas muitas se viram presas nos andares superiores, cercadas pelo calor e pela fumaça tóxica. Desesperadas, cerca de 40 pessoas optaram por pular das janelas para escapar das chamas. Nenhuma sobreviveu à queda. A catástrofe resultou em mais de 180 mortes e centenas de feridos, sendo considerada um dos maiores incêndios da história do Brasil. O prédio, então recém-inaugurado, com apenas alguns anos de uso, tornou-se um símbolo de luta e horror. Após horas de combate ao fogo, os bombeiros enfim controlaram o incêndio, mas a cena interna era desoladora. Escritórios inteiros reduzidos a cinzas, estruturas retorcidas pelo calor e centenas de vidas interrompidas abruptamente. Entre os episódios mais trágicos estão relatos de famílias inteiras perdidas e heróis anônimos que deram a vida tentando salvar colegas. A tragédia do Joelma deixou uma ferida profunda não só na memória paulistana, mas brasileira. Apesar da destruição, o edifício Joelma não foi demolido. Anos depois, reformado, ele abriu com um novo nome, Edifício Praça da Bandeira, tentando apagar as marcas do passado. No entanto, mesmo com uma nova fachada e rotina, os ecos daquele fatídico dia de 74 jamais foram silenciados. Mal sabiam os sobreviventes e a cidade que o terror do Joelma continuaria de outra forma. O prédio se tornaria foco de relatos paranormais, lendas urbanas e mistérios que persistem até hoje, transformando o Joelma em uma lenda viva do imaginário popular. Eu sou o Dionísio e hoje vamos falar sobre os relatos mais assustadores do edifício Joelma, desde aparições e sons inexplicáveis que assombram visitantes e trabalhadores do local. E pessoal, só um adendo. Nesse vídeo a gente vai focar mais na parte sobrenatural da história do Joelma, tá? Desde os relatos, as aparições, as lendas urbanas que ficaram mais famosas. Se você tiver interesse em saber a respeito de toda a história do Joelma, tem muitos vídeos aqui no YouTube BR feitos assim, de maneira excelente para explicar toda essa história. Dito isso, já te peço por favor que deixe um like para me ajudar na divulgação do vídeo e se ainda não for inscrito, considere se inscrever. Eu tô sempre trazendo conteúdo misterioso por aqui. Enfim, sem mais delongas, vamos ao mistério. Dos escombros do Joelma emergiu uma das lendas urbanas mais conhecidas do Brasil, a história das 13 almas. Durante o incêndio, bombeiros encontraram 13 corpos carbonizados dentro de um elevador, vítimas que tentaram escapar descendo por ali. Infelizmente, o elevador parou entre andares e essas pessoas ficaram presas em uma autêntica armadilha mortal. Diz a lenda que, nos instantes finais, conscientes de que não haveria salvação, os 13 decidiram se abraçar uns aos outros como um último ato de solidariedade e conforto coletivo perante a morte iminente. Quando finalmente resgatados, seus corpos estavam irreconhecíveis, muitos fundidos às paredes metálicas do elevador pelo calor. Devido ao estado dos restos mortais, nenhum pôde ser identificado. Assim, esses 13 desconhecidos foram sepultados lado a lado em um jazigo coletivo no cemitério São Pedro, no bairro de Vila Alpina. Aquilo que era o fim trágico de 13 vidas deu início a um mistério que se estenderia muito além do incêndio. Poucos dias após o enterro coletivo, eventos estranhos começaram a ser relatados no cemitério. Um vigia noturno, em ronda de madrugada entre as lápides, afirmou ter ouvido sons inexplicáveis, gritos e vozes desesperadas ecoando no silêncio entre os túmulos.
Ele descreveu o momento como um agonizante coro de vozes e que era possível identificar cada uma delas. Segundo ele, eram 13 vozes. Um relato assustador que logo se espalhou entre os funcionários do cemitério e moradores vizinhos. Tomado pelo pavor e sem saber o que fazer diante daquele clamor de outro mundo, o vigia recorreu a uma intuição. Correu até o local das sepulturas e arremessou um balde de água sobre as lápides das 13 almas. De maneira milagrosa, o estrondo das vozes cessou imediatamente, dissolvendo-se no ar, como se a água tivesse apaziguado aquele tormento espiritual. A partir desse episódio, nasceu um costume entre os funcionários e visitantes: deixar garrafas com água sobre o túmulo dos 13, acreditando trazer alívio às almas que morreram com sede cercadas pelo fogo. A notícia desses socorridos ganhou força e logo o jazigo coletivo das 13 almas virou ponto de peregrinação. Pessoas de várias partes de São Paulo, especialmente aquelas que perderam entes queridos ou que buscavam conforto espiritual, passaram a visitar o local. Relatos de visitantes se multiplicaram. Alguns afirmavam ouvir súplicas baixas ou sentir arrepios intensos ao se aproximar das lápides. Outros diziam ter visto silhuetas brancas ou luzes estranhas pairando próximas ao jazigo ao anoitecer. Com o tempo, consolidou-se a crença de que aquelas 13 vítimas anônimas tornaram-se almas milagrosas. Milagres e graças alcançadas começaram a ser atribuídas às 13 almas do Joelma. Há quem diga ter conseguido cura para doenças, proteção em momentos de perigo ou outras bênçãos após orar naquele local e pedir a intercessão daquelas almas sofredoras. Com a devoção crescente, o túmulo coletivo acabou ganhando uma pequena capela construída sobre ele. Hoje, esse espaço abriga placas de agradecimento, fotos dos supostos milagres alcançados e inúmeros pedidos de oração, criando um santuário urbano inusitado. Embora a Igreja Católica nunca tenha reconhecido oficialmente essa devoção, ela permanece firme no imaginário popular. Muitos enxergam nas 13 almas do Joelma verdadeiros anjos protetores, vítimas sem nome que, santificadas pelo sofrimento extremo que viveram, teriam recebido de Deus a missão de ajudar os vivos em dificuldade. A lenda das 13 almas permanece viva há mais de 50 anos, unindo elementos de terror e esperança, mostrando como o povo consegue encontrar significado e até conforto diante de tamanho sofrimento coletivo. Se as manifestações sobrenaturais no cemitério já impressionam, dentro do próprio edifício Joelma também não faltam relatos estranhos desde que ele reabriu. Apesar das reformas e da nova rotina corporativa, muitos afirmam que os corredores do prédio guardam memórias vivas daquele dia trágico. Várias pessoas, de faxineiros noturnos a executivos que fazem hora extra, relatam fenômenos que desafiam explicações lógicas. É comum mencionar vozes ecoando em andares vazios, sussurros ininteligíveis que parecem vir de lugar nenhum e chamam pelo nome de alguém que não está ali. Funcionários já revelaram ter presenciado aparições de espíritos andando pelos corredores ou refletidos em janelas, apenas para desaparecerem em seguida. Há quem sinta, de repente, um forte cheiro de fumaça ou queimado em determinados pontos do prédio, mesmo quando não há incêndio algum. Elevadores supostamente se movimentam sozinhos entre andares durante a madrugada, como se alguma presença invisível os utilizasse. Em garagens no subsolo, faróis de carros estacionados acendem e apagam sozinhos no meio da noite, apesar dos veículos estarem desligados. Equipamentos eletrônicos às vezes ligam sem explicação ou apresentam mau funcionamento apenas em certos pisos onde ocorreram os eventos mais trágicos do incêndio. Um relato intrigante envolve fotografias e filmagens feitas no edifício. Equipes de filmagem que obtiveram permissão para gravar no local relataram ocorrências bizarras. Em uma famosa imagem de divulgação do filme Joelma, 23º Andar, lançada em 1979, que reencenou a tragédia, uma silhueta inexplicável surgiu ao lado dos atores durante as gravações. Muitos acreditam que seria o espírito de alguma vítima que ali pereceu. Especialistas em paranormalidade observam que lugares marcados por grande sofrimento frequentemente apresentam esses fenômenos. Para os estudiosos do assunto, não surpreende que energias ou espíritos permaneçam ali. Já os céticos argumentam que muitos desses eventos podem ser coincidências ou sugestão psicológica. Pessoas que sabem da história trágica talvez fiquem impressionáveis ao visitar o prédio e interpretem qualquer ruído ou sombra como algo sobrenatural. Seja como for, a fama de lugar mal assombrado pegou. O Joelma rapidamente entrou na lista dos prédios com atividade paranormal no Brasil, atraindo desde curiosos até investigadores do sobrenatural. A tensão entre o cotidiano corporativo do edifício e o seu passado sombrio cria uma atmosfera única.
Durante o dia, é apenas mais um edifício comercial no centro de São Paulo, mas à noite, sobretudo quando as luzes dos escritórios se apagam, muitos garantem que as sombras ganham vida nos corredores do antigo Joelma. A aura maldita que envolve o Joelma não se irrita aos eventos de 1974. Décadas antes do edifício existir, o terreno já carregava um passado sangrento. No final dos anos 40, aquele mesmo terreno abrigava uma casa modesta onde ocorreu um crime tão terrível que ficou conhecido como o Crime do Poço. O morador, Paulo Ferreira de Camargo, era um jovem professor de química respeitado, mas por motivos nunca totalmente esclarecidos, protagonizou uma tragédia familiar. Em 1948, Paulo matou a tiro sua mãe e as 2 irmãs. Não bastasse o triplo homicídio, ele escondeu os corpos das vítimas dentro de um poço improvisado no quintal de casa, enterrando-os ali mesmo. Durante alguns dias, os vizinhos estranharam o sumiço repentino da mãe e das irmãs de Paulo. Quando a polícia foi finalmente averiguar a residência, descobriu vestígios dos crimes e começou a escavar o poço nos fundos. Nesse exato momento, acuado pela descoberta iminente, Paulo trancou-se no banheiro da casa e tirou a própria vida com um tiro. O caso chocante logo ganhou as manchetes de São Paulo, marcando aquele endereço com uma fama sombria. Os investigadores jamais determinaram com certeza o que levou Paulo a cometer tamanha atrocidade. Especulou-se que ele tinha um relacionamento amoroso desaprovado pela família ou que talvez sua mãe e irmãs estivessem doentes e ele teria agido por um ímpeto de desespero, mas nada foi provado. O que se sabe é que, após recuperar os cadáveres do poço, uma estranha fatalidade ocorreu. Um dos bombeiros que participou do resgate contraiu uma infecção cadavérica e morreu pouco tempo depois. Aos olhos da população, esse encadeamento de eventos macabros, múltiplos assassinatos, suicídio e até a morte do socorrista, lançou sobre o local uma espécie de maldição. Desde então, muito antes do edifício Joelma ser construído ali, as pessoas diziam que aquele terreno era assombrado. Existem inclusive rumores de que, no século XIX, o local poderia ter até abrigado um pelourinho, o que aumentaria a carga de sofrimento associada ao endereço. Embora essa parte específica seja controversa e possivelmente fruto de lendas urbanas posteriores. A tragédia de 74 vem então reforçar a lenda de maldição do Joelma. Muitos passaram a dizer que o prédio pegou fogo devido à carga negativa do terreno, como se os eventos passados tivessem selado o destino do lugar. Em programas de TV e jornais, o cruzamento dessas histórias ganhou destaque. Já no início dos anos 2000, a TV Globo explorou o tema num episódio especial do programa Linha Direta, reconstituindo tanto o crime do poço quanto os fenômenos após o incêndio, reforçando a ideia de que há algo de errado naquele lugar desde muito tempo. Para quem acredita, o Joelma seria um exemplo clássico de um lugar onde tragédias se acumulam, alimentando umas às outras. A maldição do terreno trazendo incêndio e este, por sua vez, gerando novos fantasmas. Por outro lado, historiadores ponderam que talvez seja apenas uma série infeliz de eventos sem ligação sobrenatural real. O crime de 48 e o incêndio de 74 podem ter ocorrido no mesmo endereço por mero acaso. Porém, para o imaginário popular, coincidências assim raramente existem. Dessa maneira, o Joelma se tornou sinônimo de terreno maldito. Até hoje, há quem evite passar muito perto dali à noite, e muitos inquilinos em potencial ainda hesitam em alugar uma sala ali, justamente por conhecerem a sombria reputação do prédio. O passado do solo onde ele se ergue está eternizado em livros e artigos, e em cada 1º de fevereiro não faltam matérias recontando tanto o incêndio quanto o antigo crime do poço. Como se uma história fosse inseparável da outra, unindo 2 gerações de tragédias em um mesmo lugar amaldiçoado. Pessoal, abrindo um pequeno parêntese, é difícil não relacionar a tragédia do edifício Joelma com o do Hotel Cecil, outro prédio que ficou extremamente famoso pela sua fama de mal-assombrado, sobretudo pelo desfecho trágico com a jovem Elisa Lam. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse caso também. Eu tô deixando um card aqui em cima caso você tenha interesse em ver. Pode clicar que você não vai sair desse vídeo. Desde que o Joelma reabriu, nas décadas pós-incêndio, inúmeros relatos pessoais têm vindo à tona, tanto de visitantes eventuais quanto de pessoas que trabalham ou trabalharam no edifício. Se durante o dia o movimento e o barulho mascaram qualquer sensação estranha, é principalmente no período da noite, ou em momentos de calmaria, que os episódios sobrenaturais ocorrem. Vigias noturnos contam que, ao fazer rondas pelos andares vazios, já ouviram diversas vezes o inconfundível som de passos atrás deles, mesmo quando sabiam estar sozinhos naquele andar.
Alguns dizem que portas de salas abrem e fecham por conta própria e que luzes piscam sem motivo aparente. Uma faxineira relatou ter sentido uma presença fria observando enquanto limpava um escritório tarde da noite. Ela viu pelo reflexo do vidro uma figura atrás dela, mas ao virar-se, não havia ninguém. Outros funcionários confidenciaram que evitam certos andares ou não usam sozinhos o elevador de serviço após certo horário, por já terem tido a sensação de estarem acompanhados por algo invisível durante o trajeto. Um dos casos mais famosos foi contado por um entregador que certa vez foi ao prédio deixar documentos fora do horário comercial. Ele afirmou que, ao chegar à garagem do subsolo, deparou-se com uma mulher jovem de branco, parado no escuro. Preocupado em avisá-la de que o local já estava fechando, ele caminhou em sua direção, mas para o seu espanto, a mulher simplesmente pairou alguns centímetros acima do chão e atravessou uma parede de concreto, desaparecendo diante dos seus olhos. O entregador saiu aterrorizado e jurou jamais voltar ali. Histórias semelhantes circulam entre motoboys, o pessoal da manutenção e seguranças. Todos conhecem alguém que garante já ter visto a moça do 23º andar vagando pelos corredores ou pelo estacionamento. Essa moça, segundo a lenda, seria o espírito de Volquimar Carvalho, uma das vítimas do 23º andar do incêndio. Dizem que seu espírito busca contato com os vivos. No caso, ela teria tentado se comunicar com a própria mãe pouco tempo depois de morrer. De fato, a mãe de Volquimar relatou ter recebido, anos após a tragédia, cartas psicografadas atribuídas à filha, através do médium Chico Xavier. Nessas mensagens do além, Volquimar teria descrito em detalhes seus últimos momentos e tentado confortar a mãe, dizendo que estava em paz. Histórias assim reforçam a crença de que algumas almas permanecem ligadas a Joelma, seja por questões pendentes, seja pelo trauma abrupto das suas mortes. Além de fantasmas individuais, fenômenos auditivos são bastante frequentes. Visitantes relatam que, ao fazer turismo pelo prédio, sentiram arrepios súbitos em certos andares, principalmente naqueles onde várias pessoas pularam. Alguns afirmam ter ouvido choros baixos ou gemidos atrás de portas trancadas. Em dias de chuva, há quem jure que o som da água gotejando nos cantos do edifício se confunde com lamúrias humanas, quase como se ecos do sofrimento daquele 1º de fevereiro estivessem gravados nas paredes de concreto. Motoristas que estacionam no subsolo à noite já mencionaram ouvir batidas nas paredes ou vultos passando rapidamente entre os carros estacionados. Em um dos relatos mais famosos, um antigo zelador contou que, certa vez, ao verificar um escritório escuro, viu de relance uma mão chamuscada pousada sobre uma mesa. Porém, ao acender a luz, ela não estava mais lá. Cada novo testemunho aumenta ainda mais a reputação assombrada do Joelma, a ponto de muitos hoje se referirem a ele como o prédio mais assombrado do Brasil. Verdade ou fruto da imaginação, esses relatos pessoais dão voz a supostas assombrações e garantem que a história do Joelma não será esquecida tão cedo. 5 décadas se passaram desde o incêndio, mas o edifício Joelma permanece firme no imaginário popular, seja pelo terror, seja pela fé. Sua história rendeu livros, filmes, reportagens e continua a inspirar produções de mídia até hoje. Logo após a tragédia, a literatura espírita tratou de confortar os corações. Em 1977, foi lançado o livro Somos 6, compilando cartas supostamente psicografadas por Chico Xavier, dentre elas as atribuídas a Volquimar e outras vítimas. O sucesso do caso resultou na adaptação cinematográfica Joelma 23º Andar, um filme lançado em 1979 que dramatiza os eventos do incêndio e as comunicações espirituais posteriores, ajudando a cristalizar elementos da lenda. Durante as filmagens, membros da equipe de produção relataram seus próprios sustos, quedas bruscas de temperaturas no estúdio, ruídos inexplicáveis e até equipamentos que paravam de funcionar sem motivo. Muitos interpretaram esses incidentes como um possível descontentamento das almas por reencenarem sua história, ou talvez a confirmação de que elas realmente estavam presentes. A tragédia deixou de ser apenas um evento histórico e tornou-se um mito cultural, reinterpretado e apresentado sob diversos ângulos para novas audiências. Hoje, o Joelma permanece um edifício comercial ativo, com pessoas circulando diariamente para trabalhar, muitos talvez alheios ou indiferentes ao seu passado. Ainda assim, o número 13, das 13 almas, continua associado a ele de forma quase mística e histórias novas ocasionalmente aparecem, mantendo vivo o mistério. Para muitos, o legado do Joelma é a prova de que alguns acontecimentos jamais se encerram completamente. Enquanto o tempo avança,
o mistério permanece. O prédio continua de pé, imponente na selva de concreto paulistana. O cemitério segue recebendo fiéis com seus copos de águas e orações. E o nome Joelma permanece envolto em misticismo e superstição. E assim, 50 anos depois, suas chamas se apagaram, mas suas histórias seguem ardendo no imaginário popular. E esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar um like, conferir a sua inscrição no canal e ativar o sininho para ser avisado do próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, muito provavelmente você vai gostar do vídeo do Hotel Cécio. Vai aparecer o vídeo aqui em algum lugar dessa tela. É só clicar. Muito obrigado pela sua atenção. E até a próxima.